Oi gente, tudo bem? Essa vai ser nossa primeira videoaula sobre o eletromagnetismo, que é uma continuação dessas duas primeiras videoaulas sobre magnetismo, onde a gente estava falando sobre o estudo do campo magnético produzido por ímãs. Agora a gente vai ver a possibilidade do campo magnético ser produzido por uma outra fonte, que é o que eu vou começar a discutir com vocês a partir de agora. Reza a lenda que um professor de física dinamarquês chamado Hans Ørsted, ele estava trabalhando no seu laboratório lá com uma espécie de circuito elétrico que aqui está sendo representado simplesmente por um fio com as pontas ligadas aos polos de uma bateria. Tá? Então aqui eu tenho a representação da bateria, polo negativo e positivo, e aqui um fio onde uma das pontas desse fio está encostada no polo negativo e a outra ponta não está encostada, ou seja, nós dizemos que o circuito está aberto aqui. Com o circuito aberto não passa corrente elétrica nesse fio, né? Corrente é igual a zero. E ele havia, segundo o que conta a história, deixado ali sem querer ao lado desse fio uma bússola. E ele percebeu que quando o circuito estava aberto, a bússola se alinhava com o campo magnético da Terra, ou seja, dava a orientação correta, o polo norte magnético dela, apontando em direção ao norte geográfico. Só que ele percebeu que quando ele encostava aquela ponta que estava solta no outro polo desta bateria, fechando o circuito, ele percebeu que com o circuito fechado agora, passando corrente elétrica nesse fio, a bússola ela sofria uma deflexão de 90 graus. Ela não ficava na posição que ela estava inicialmente, ela girava em cerca de 90 graus. Ele achou aquilo muito estranho e resolveu abrir o circuito novamente, interrompendo a passagem de corrente. O que aconteceu? A bússola voltou novamente a se orientar, a se alinhar com o campo magnético da Terra. Quando ele fechava o circuito de novo, a bússola se defletia em 90 graus, passava a se orientar de uma forma diferente. Naquela época ele sabia que a bússola ela se alinha com o campo magnético da Terra. Se está passando corrente elétrica nesse fio e a bússola está se orientando de uma forma diferente, é porque essa corrente elétrica que está passando deve estar produzindo um outro campo magnético mais forte que o da Terra, que força a bússola a se orientar de maneira diferente. Ele, portanto, concluiu que não apenas os ímãs produzem corrente elétrica, produzem magnetismo, mas a corrente elétrica que está passando aqui nesse fio também produz campo magnético. Então, não é apenas os ímãs que produzem campo magnético, corrente elétrica, eletricidade também produz campo magnético. Então, até então, imaginava-se que a eletricidade era uma parte da física que era completamente dissociada do magnetismo. E aí o que acontece? O Hans Ørsted conseguiu provar, reza a lenda, ao acaso, que o magnetismo ele também pode ser produzido por corrente elétrica, não apenas por ímãs. Então ele acaba descobrindo uma nova área da física chamada de eletromagnetismo, onde a gente vai estudar aqui a possibilidade do campo magnético ser produzido a partir de corrente e corrente elétrica a partir de campo magnético. Nessas primeiras videoaulas a gente vai falar sobre a possibilidade do campo magnético ser produzido a partir de corrente elétrica, tá? Então a eletricidade e o magnetismo se juntam nessa nova área da física conhecida como eletromagnetismo. Como eu disse, o eletromagnetismo é a parte da física que estuda a possibilidade de se produzir campo magnético a partir de eletricidade e eletricidade a partir de campo magnético. Por hora, a gente vai estudar apenas a possibilidade da gente produzir campo magnético a partir de eletricidade, tá? Depois a gente vê a via oposta.
Se a corrente elétrica ela pode ser utilizada para se produzir campo magnético, a gente vai ter interesse a partir de agora de se analisar as propriedades do campo magnético produzidas a partir de 3 situações. Campo magnético produzido por fio retilíneo, por esteira circular e também por solenoide. Nessa videoaula, a gente vai falar sobre o campo magnético produzido por fio retilíneo. O que é um fio retilíneo? Fio retilíneo é um fio, tá, que é percorrido por uma corrente elétrica e produz ao redor dele um campo magnético. Agora que a gente sabe que campo magnético é produzido também a partir de corrente elétrica, a gente vai analisar as propriedades desse campo magnético produzido por ela. Então aqui eu tenho a representação de um fio, tá, reto, que está sendo percorrido por uma corrente elétrica orientada desta forma aqui. Então, a gente sabe lá dos estudos de magnetismo que um ímã em forma de barra produz um campo magnético ao redor dele com um formato mais ou menos desse aspecto aqui. Essas linhas que dão o formato do campo magnético produzido ao redor do ímã são aquilo que nós conhecemos por linhas de indução. Então essas linhas elas têm esse formato meio curvo aí. E aqui, já que esse fio percorrido por corrente produz campo magnético, como é o aspecto das linhas de indução? É curvo dessa forma? Tem um aspecto diferente? Esse campo magnético produzido pelo fio produz ao redor dele linhas de indução que são circulares e concêntricas ao fio. De uma certa forma, o campo magnético produzido por esse fio é circular ao redor dele. Só que convenhamos, se você imaginar o meu antebraço aqui como sendo um fio, essas linhas de indução podem circundar este fio desta maneira aqui ou em sentido oposto. Então, para determinar qual é o sentido das linhas de indução, nós utilizamos uma regra chamada regra da mão direita número 1. Prestem bastante atenção. Como é que funciona ela? Você vai pegar o seu polegar direito estendido e vai orientar ele no mesmo sentido da corrente elétrica. E com os dedos restantes você vai contornar este fio. Então, vamos imaginar que aqui essa garrafa d'água seja esse fio. No meu desenho, a corrente elétrica está apontando para cima. Com estes dedos restantes, você vai contornar o fio. Vejam que, ao contornar o fio, estes meus dedos estão passando aqui na frente da garrafa, apontando lá para a direita. Vocês percebem? Olha a ponta dos meus dedos para onde está apontando. Orienta-se o polegar no mesmo sentido da corrente. A corrente está apontando para cima. Com os dedos restantes você contorna o fio e vejam que à direita, aqui na frente da garrafa, onde essas linhas estão sendo representadas, os meus dedos estão apontando lá para a direita. Então, aqui, nessa ocasião, as linhas de indução apresentam este formato aqui, ó, esse aspecto, esse sentido. Agora imagine que eu pegue esse fio e tombe ele. Coloque ele disposto horizontalmente, tá? E aí vamos imaginar que agora a corrente elétrica esteja percorrendo este fio segundo esse sentido. A corrente elétrica está vindo para cá. Então, como será o aspecto das linhas de indução ao redor deste fio? As linhas de indução elas serão circulares e concêntricas, dessa forma aqui, circulares e concêntricas. Só que se você imaginar aqui a garrafa de novo como sendo o fio, essas linhas de indução podem circundá-la dessa maneira aqui ou podem circundá-la nesse outro sentido. Para determinar qual dos dois sentidos é o correto, você aplica a regra da mão direita mais uma vez. Como que funciona? Você pega o seu polegar direito e coloca no mesmo sentido da corrente. A corrente não está apontando para lá, então coloca o polegar para lá. Vejam que ao circundar este fio, aqui na frente da garrafa, vocês estão vendo que os meus dedos, as pontas deles estão apontando para baixo. Então, como aqui na frente da garrafa os meus dedos estão apontando para baixo, aqui estas linhas de indução que estão passando na frente deste fio vão estar apontando para baixo. Ok? Só que o que
acontece aqui é o seguinte, a gente precisa refinar um pouco mais essa compreensão espacial das linhas de indução. Veja só, se você pegar e aplicar a regra da mão direita para este fio aqui novamente, colocando o polegar aqui no mesmo sentido da corrente, vocês percebem que à direita deste fio, ao circular esse fio, é como se os meus dedos estivessem apontando. É como não? É o que está acontecendo. Os meus dedos estão apontando para dentro do plano do quadro. Imagine por um momento que eu consiga furar o plano do quadro, tá? Dar a volta, contornando o fio lá por trás. À esquerda deste fio, os meus dedos estariam apontando para fora. Ao contornar este fio, à direita, os meus dedos estariam apontando para dentro do plano do quadro. À esquerda, os meus dedos estariam apontando para fora. Para representar esse fato de que à direita deste fio, as pontas dos meus dedos estão apontando para dentro, nós utilizamos esta simbologia aqui, ó, um X dentro de um círculo, ou simplesmente um X. E para representar o fato de que à esquerda do fio os meus dedos estão apontando para fora, para representar este aponta para fora, aqui nós utilizamos um pontinho dentro de um círculo, ou simplesmente um pontinho. Eu vou dar uma noção um pouco diferente disso aqui, ó, que é o seguinte, para você entender essa ideia de aponta para dentro, aponta para fora. Aqui nessa figura, eu tenho a representação do mesmo fio, né? A corrente elétrica está apontando para cima. Então, eu vou pegar o meu polegar e vou colocar aqui, ó, orientado para cima, e vou circundar esse fio. Vocês percebem que aqui, ó, à direita do fio, os meus dedos estão conseguindo apontar para dentro? Agora veja só, se eu circundar esse fio lá atrás dele, olha só, à esquerda desse fio, os meus dedos reaparecem apontando para fora. Entendem? Então, polegar no mesmo sentido da corrente, à direita deste fio, os meus dedos estão apontando para dentro do plano da folha, aí, contornando lá por trás, à esquerda do fio, os meus dedos reaparecem apontando para fora do plano da folha. Então, ó, à direita aponta para dentro, X, à esquerda os meus dedos apontam para fora, pontinho. Então, este X está aí para indicar as linhas de indução entrando, formando com o plano do quadro, do papel, um ângulo de 90 graus. Entra perpendicularmente. E esse pontinho que aí aparece é para indicar que as linhas de indução estão saindo, formando com o plano do quadro, com o plano do papel, um ângulo de 90 graus. Sai perpendicularmente. Ok? Vamos ver como é que a gente tem essa visão aqui, ó, nessa situação ao lado. Se você aplicar a regra da mão direita para saber aonde o campo magnético entra, aonde o campo magnético sai, você faz assim, ó, polegar no mesmo sentido da corrente. A corrente está apontando lá para a direita, né? Então você coloca o seu polegar apontando lá para a direita. Contornando esse fio, vejam que abaixo dele os meus dedos estão apontando para dentro do plano do quadro. Imagine que eu consiga furar o plano, dar a volta lá por trás desse fio, acima dele os meus dedos estariam apontando para fora. Então, é mais ou menos isso aqui, ó. Quero estar irritando. Então, coloque o polegar aqui para a direita, circula. Vejam que nesta ocasião, abaixo do fio, os meus dedos estão apontando para dentro, conseguem entrar no plano da folha. Acima do fio, os meus dedos estão apontando para fora, saindo do plano da folha. Então, acima, os dedos saem. E abaixo desse fio, os meus dedos estão apontando para dentro. Tá bem? Essa não vai ser a última vez que a gente vai aplicar a regra da mão direita, número 1, para a gente identificar aqui a direção e sentido do campo magnético produzido por esse fio, tá?
porque a gente não pode ficar a videoaula inteira aqui aplicando só a regra da mão direita, mas exemplos são muito bem-vindos. Essa é a determinação da direção e sentido, como é que a gente faz para determinar em que direção e sentido atua o campo magnético produzido por um fio. Agora vamos imaginar aqui a seguinte situação. Imagine que aqui ao lado eu tenha um fio, onde a corrente elétrica que o percorre está apontando para baixo. Tá? E aí vamos supor que eu tenho interesse de calcular o valor do campo magnético produzido por esse fio nesse ponto aqui, ao lado dele, que está a uma certa distância desse fio. Eu tenho aqui dois interesses. Primeiro, aplicar a regra da mão direita para saber para onde o campo magnético que esse fio produz atua neste ponto aqui do espaço e como é que a gente faz para calcular o valor dele. Como faz para calcular, a gente não sabe ainda porque a gente não viu fórmula nem nada, mas a direção e o sentido tem como. Então, fato, esse fio percorrido por uma corrente produz um campo magnético ao redor dele. O campo magnético tem direção e sentido e eu quero saber para onde aponta o campo magnético produzido por esse fio nesse ponto aqui ao lado. Como é que a gente faz? Regra da mão direita. Coloque o polegar no mesmo sentido da corrente, a corrente está apontando para baixo. Ao circular esse fio, vejam que à esquerda dele, os meus dedos estariam apontando para dentro e à direita deste fio, os meus dedos estariam apontando para fora do plano do quadro. Mesma coisa aqui. Ó, o fio, a corrente está passando ele para baixo, então coloco o polegar no mesmo sentido da corrente elétrica, dessa forma. Aqui, à esquerda, à direita desse fio, não a minha esquerda, mas à direita de vocês, vejam que os meus dedos, eles estão apontando para fora. Esse ponto aqui está justamente à direita desse fio. Então, à direita, os meus dedos estando apontando para fora, indicam que aqui o campo magnético tem esta direção e sentido. É como se nesse ponto o campo magnético estivesse apontando perpendicularmente para fora do plano do quadro. Tudo bem? A aplicação da regra da mão direita foi feita, agora a gente vai ver como é que a gente faz para calcular o valor desse campo magnético. O campo magnético nós costumamos representar pela letra D e ele é calculado através de uma fórmula específica que é essa aqui, ó. Campo magnético, ele é calculado através do μ0 vezes I dividido por 2π vezes D. Essa é a fórmula que a gente usa para calcular o módulo do campo magnético produzido por um fio. Essa equação aqui, ó, às vezes, ela é chamada de lei de Biot-Savart. O nome dado a essa equação aí. Tá. O que significa cada uma dessas coisas que aí aparecem? Tá? Primeiramente, este I que aí aparece nessa fórmula é a intensidade da corrente elétrica. Tá? Quantos amperes passam neste fio? Este D que aí aparece representa a distância do fio ao ponto onde se quer calcular o valor do campo magnético. Nesse caso aqui, seria espacialmente toda essa distância que vai do fio até o ponto onde você quer calcular o valor do campo. Acho que bem tranquilo. Isso aqui é a letra π, tá? Letra π. E essa constante aqui, ó, chamada de μ0, é aquilo que nós conhecemos como permissividade magnética. Essa permissividade magnética é uma constante que depende do meio em que o fio se encontra. Então, se esse fio estiver imerso no vácuo, o valor dessa permissividade magnética é 4π vezes 10 na menos 7 Tesla vezes metro sobre ampere.
Então, esse é o valor de constante que vocês nem de longe precisam se preocupar, tá? Isso, quando necessário, o problema informa, como é que você vai memorizar o valor de permissividade magnética para o ar, para o vidro, para a água, para o vácuo, não tem como, tá? Então, quando for necessário, o problema informa, sem grandes problemas. Esta unidade aqui, ó, essa unidade da permissividade, ela serve apenas para você verificar principalmente o seguinte: eu nunca vi um problema em que a corrente não fosse expressa em ampere, tá? Agora isso aqui, ó, isso aqui é um M de metro. Isso significa que se a distância for expressa em uma unidade que não seja o metro, tem que transformar. Bom, e para encerrar essa videoaula, duas coisas importantes. Ó, as unidades que podem ser utilizadas para se calcular o campo magnético. Campo magnético é uma grandeza física. Pô, tem aplicativo para celular que mede o valor do campo magnético no local que você está. Entende? Então, é uma grandeza física, tem unidade de medida. As duas principais unidades que nós utilizamos aqui para medir o campo magnético nessas circunstâncias são, primeiramente, o Tesla, que a gente representa aqui pela letra T, essa aqui, inclusive, é a unidade oficial usada para se expressar campo magnético, e tem também o Weber por metro quadrado. Weber aqui representado por WP, tá? Weber por metro quadrado. Fluxo magnético é campo magnético vezes área, então Weber por metro quadrado. É isso aí mesmo. Essa aqui é uma unidade um pouco utilizada, tá? Ela vai aparecer mais quando a gente for estudar fluxo magnético, que é algo um pouco mais para frente. Essa é a primeira coisa que eu gostaria de discutir com vocês. A segunda das duas últimas coisas é essa aqui, ó. Se a gente for esboçar graficamente a lei de Biot-Savart do campo magnético em função da distância, o que a gente pode perceber aqui? Que campo magnético e distância são grandezas inversamente proporcionais. Quanto maior for o valor da distância, menor é o valor do campo magnético. Graficamente, esse tipo de relação é representada por uma curva com esse aspecto aqui, ó. Apenas para informar, o nome da curva, o nome dessa curva que representa graficamente a lei de Biot-Savart é chamado de hipérbole equilátera. Tá? Não sei se isso é tão importante assim, mas informação nunca é demais. Naquela equação, o campo magnético em função da distância é descrito graficamente dessa forma. Tudo bem? Na continuação dessa playlist aqui de magnetismo e eletromagnetismo, eu vou fazer uma questão com vocês bastante pertinente que diz respeito a esse cálculo do campo magnético produzido por fio retilíneo. Então, se liga aí na continuação.